Pessoal, espero que todo mundo estejam bem, né? E hoje nós vamos estar ouvindo, né, da palavra do Senhor, aprendendo mais, em nome de Jesus. A passagem de hoje está lá em Lucas 22, do 39 ao 45, e eu vou ler aqui. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por isso ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exausto de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que não cedam à tentação. Amém? Aqui nós temos um relato do começo de um sofrimento, né? De um sofrimento com propósito. Aqui nós temos o começo da narração de uma história do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário para ser salvo, para nos salvar, para transformar as nossas vidas, né? E aqui, antes de tudo, ele sobe ao Monte das Oliveiras, como de costume, né? Então, Jesus tinha esse costume de sempre estar indo ao monte orar, e ele chama seus discípulos para estar junto com ele. Mas ele sabia que aquela era a última vez que ele estava subindo a um monte para orar, como Jesus terrestre, né? Como Jesus que ainda não cumpriu a sua missão, que estava prestes a cumprir a sua missão. Então ele chama os seus discípulos. Então, nesse momento, começa o sofrimento de Jesus. Jesus, então, começa a sofrer, ele começa a sentir dores, ele começa a passar por várias situações difíceis. E aqui nós temos uma coisa bastante interessante, que ele estava num nível de estresse tão grande que no versículo 44 diz assim: ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Aqui fala que ele estava suando muito, e até alguns acreditam que ele estava suando sangue, né? Você pode chegar a um nível de estresse tão grande na sua vida que você pode começar a suar sangue. E aqui Jesus estava passando por isso, ele estava passando por uma pressão muito grande, porque ele ia passar pela cruz. E por mais que Jesus era Deus, ele também era homem, ele não estava ele não, como eu vou dizer essa palavra, ele não sabia como era esse sofrimento. Ele estava sentindo uma angústia muito grande. Tanto é que ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, o cálice que ele deveria beber, que é o cálice de sofrimento, a crucificação, era algo para ele também, algo muito terrível de se enfrentar, né? Muitas das vezes nós temos de enfrentar situações na nossa vida que nós sabemos que é algo terrível. Imagine, somente criança tem muito disso, quando elas são levadas para tomar uma vacina, e ela sabe que aquela vacina dói. Então ela fica desesperada, ela tenta fugir, os adultos tentam comer, não, é só uma picadinha de formiga, mas a criança está lá totalmente desesperada, porque ela sabe que aquela agulha realmente vai doer, por mais que seja algo momentâneo. Então Jesus tinha um propósito, ele deveria passar pela cruz, mesmo sabendo que o resultado do seu sofrimento seria que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai, ele sentiu a pressão da cruz, ele sentiu a pressão de ser crucificado, então ele falou assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele estava sendo obediente ao Pai. E aí nós devemos enxergar o sofrimento, esse sofrimento que Jesus estava passando, com outros olhos, como algo que vai levar Jesus a um outro nível, a um outro entendimento. E assim também na nossa vida,
Jesus passou pelo sofrimento para que, através desse sofrimento, nós hoje pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Às vezes, na nossa vida, nós também passamos por sofrimentos, por situações angustiantes, por situações de estresse, mas que esse sofrimento tem a permissão de Deus para nos levar a um outro nível, para nos mudar, talvez, a nossa mente, para mudar, talvez, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar, para nos aproximar, muitas vezes, dele. E aqui eu quero falar do sofrimento com propósito, né? Nessa história, vemos um Jesus sofrendo sozinho, né? Porque ele trouxe os seus discípulos para estar com ele em oração no monte. Mas chega um momento que ele está orando, passando por aquela situação tão complicada, quando ele se levanta e volta aos seus discípulos, os encontrou dormindo, exaustos de César, porque vocês dormem. Tipo assim, ele estava totalmente angustiado, passando por um problema, ia enfrentar agora o Império Romano, ia ser crucificado, ia ter sua pele rasgada, ia passar por uma série de humilhação. Então, naquele momento que ele mais precisava dos seus amigos, dos seus discípulos com ele, está lá dando aquela força, né? Quando ele olha ao redor, ele percebe que todos os seus amigos estavam dormindo, todos os seus amigos estavam cochilando, ninguém estava sofrendo como Jesus estava sofrendo. Olha que coisa interessante. Eu costumo olhar para essa situação e ver que muitas das vezes na nossa vida é assim. Nós estamos sofrendo, passando por momentos de angústia, de tribulação, e precisamos de pessoas que estão ao nosso redor, nos fortalecendo, dizendo, olha, você é capaz, você pode. E aí, quando você olha ao redor, ninguém está conectado com o seu sofrimento. Parece que ninguém está se importando com o seu sofrimento. E tudo isso tem um propósito. Todas essas situações embaraçosas que nós passamos na vida têm um propósito. Nós temos que tentar enxergar em toda e qualquer situação, boas ou ruins, o propósito de Deus na nossa vida. É por isso que Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E o autor, ele vai escrevendo, olha, eu já passei por fome e por abundância, por escassez e por tantas outras coisas, coisas boas e ruins. E eu tudo posso porque Deus me fortalece. Então, até no momento que nós estamos sofrendo, angustiados, que parece que tem ninguém se importando, há um propósito de Deus nisso. E a pergunta é, que propósito é esse? Por que o Senhor está fazendo isso? Né? Nós nunca devemos perguntar ao Senhor assim, o porquê, tipo assim, mas é para quê? Para que, Senhor, você está fazendo isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer forjar na minha vida? De que forma você quer se revelar na minha vida? É por mais que o sofrimento é algo que a gente não queremos, ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer, eu acredito que você também não quer sofrer. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por situações complicadas na nossa vida, mas essas situações acontecem na vida de todos. Não há ninguém que possa falar, eu não passo pelo sofrimento. Seja a pessoa aquela que não tem nenhum real no bolso, como aquela que é bilionária, todos passam por problemas, todos passam pelo sofrimento, seja talvez lá no final da vida, ou a vida toda, ou no começo da vida, passam pelo sofrimento. Mas eu tenho que perguntar ao Senhor, para que esse sofrimento? Para que eu estou passando essa situação? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Né? Jesus estava sofrendo para que hoje eu pudesse ter livre acesso ao Pai, para que você hoje pudesse confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus teve de sofrer. Não havia remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ou seja, era necessário alguém passar pela cruz. E não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que não tinha nenhum pecado. E nós encontramos essa pessoa em Jesus Cristo. Então, Jesus teve que passar. Imagine se Jesus falasse, eu não quero sofrer. Se Jesus tivesse dito, eu não quero sofrer, hoje nenhum de nós teríamos acesso ao Pai. Estaríamos ainda esperando talvez um Messias, alguém para nos salvar. E aí, o Senhor nos chama muitas vezes para que o nosso sofrimento se transforme em propósito. Na Bíblia, fala que existem dois tipos de pessoas que sofrem. E aí, né, está lá em 1 Pedro 4, do 15 ao 16.
1 Pedro 4, 15 a 16, diz o seguinte, 14, vou começar do 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristão, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Amém? Aqui o autor de Pedro está falando essas duas coisas. Existem pessoas que sofrem porque estão fazendo coisas erradas, estão matando, estão roubando, estão fazendo fofoca da vida dos outros. Essas pessoas sofrem de alguma forma, né? Existem aquelas pessoas que estão sofrendo por causa do nome de Cristo Jesus. Então, nós temos aí a classificação desses dois sofrimentos. Então, esse sofrimento, porque eu fiz uma ação errada, contrária, eu provoquei danos à minha vida, não é desse sofrimento que eu estou falando. Esse sofrimento não tem propósito nenhum, né? Então, se a Bíblia diz, se eu disser ao pecador que ele certamente morrerás, e tu lhe advertir, e ele não te ouvir, ele morrerá por causa do pecado dele. O que esse versículo quer dizer? Quer dizer que se a pessoa ouviu o evangelho, ouviu a palavra, mas ela assumiu a responsabilidade dos seus atos, e agora ela está sofrendo a consequência dos seus atos, ela está sofrendo por causa de uma decisão dela. Agora, você também, muitas vezes nós podemos sofrer por causa do nome de Cristo, por causa do evangelho, por causa da minha posição como cristão, né? É aquela famosa, aquele famoso exemplo que nós temos da pessoa que não pode mentir, o cristão não pode mentir, e ela está no emprego, o chefe pede, fala que eu não estou aqui no telefone, o seu chefe está na sua frente, e aí a pessoa fala assim, não, eu sou um cristão, não posso mentir. E aí fala assim, ó, o chefe está aqui, mas agora nesse momento ele não quer te atender. E no outro dia você está uma pessoa desempregada. Aí a pessoa está sofrendo, não porque ela mentiu, mas porque ela falou a verdade. Então, esse tipo de sofrimento, né? Agora tem que procurar emprego, esse tipo de sofrimento é o sofrimento que a Bíblia fala que é o sofrimento como cristão. É o sofrimento que a pessoa decide, ela está sofrendo por causa do nome, por causa do evangelho, né? Existe hoje, em outros países, e até mesmo aqui um pouco aqui no Brasil, pessoas que sofrem porque decidiram por Cristo. Eu vou seguir a Jesus Cristo, e por causa dessa decisão que essas pessoas tiveram, elas estão sofrendo. Então, não é qualquer sofrimento. Existe o sofrimento por causa de Cristo, o sofrimento da vida natural, daquilo que realmente acontece na nossa vida, infelizmente, e tem aquele sofrimento porque as pessoas fizeram coisas erradas. Então, essa palavra não está abraçando a pessoa que está sofrendo porque fez uma coisa errada. Mas até essa pessoa que fez uma coisa errada, o evangelho do Senhor é capaz de alcançar essa pessoa e abraçar essa pessoa. O sofrimento de Cristo foi para que possamos viver a justiça de Deus. Está lá em 1 Pedro 2, do 21 ao 25. Porque Deus nos chamou, 2, 21, porque Deus nos chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus. Sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Gente, aqui nós temos o exemplo do seguinte. O Senhor Jesus nos chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Às vezes, nós como cristãos vamos ter certas atitudes que vai trazer o mal para a nossa vida. Mas o que mais vale é que eu estou sendo obediente a Deus. Então, novamente, esse tipo de sofrimento por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E tem muitas pessoas, não somente aqui no Brasil, mas em outros lugares, algumas partes,
cristãos que creem em Cristo Jesus, eles são martirizados, eles são mortos, eles perdem seus empregos, eles não têm direito a uma educação, porque simplesmente escolheram seguir a Jesus. Diz assim que Jesus é nosso exemplo. É interessante, siga os seus braços. Ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Ou seja, Jesus, ele sofreu, no sofrimento dele, ele não precisou enganar ninguém, não revidou quando foi insultado, ou seja, as pessoas falaram mal dele, mas a Bíblia diz que ele era como ovelha muda, né? Ele não começou a xingar essa pessoa, amaldiçoar, não. Ele ficou caladinho quando as pessoas falavam mentiras sobre ele. Nem se ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Isso é a verdade para nós hoje. Todas as vezes que somos insultados, todas as vezes que as pessoas falam mentiras contra nós, nós devemos colocar isso diante de Deus, a nossa causa diante de Deus. Não é necessário nós levantar, começar a tentar fazer palavras, fazer justiça própria. Não é necessário nós começarmos a insultar as pessoas, devolver com a mesma moeda, mas simplesmente pegar isso e entregar diante de Deus para que Deus possa fazer a sua justiça. O sofrimento de Cristo nos conduziu para um lugar de salvação e de fé. Agora, o meu sofrimento, a situação difícil que eu esteja passando, deve me conduzir a um lugar de fé, de graça e de amor. Eu preciso entender o sofrimento que eu estou passando com um propósito. Para onde esse sofrimento quer me levar? O sofrimento, ele tem a capacidade de nos colocar no lugar dos outros. Olha que coisa interessante. Muitas das vezes, eu olho para uma pessoa, talvez que está passando por uma situação terrível, tipo pode ser que uma pessoa está criando seu filho está no meio das drogas, está sofrendo, aquela família está sofrendo, está sendo destruída pelas drogas, e eu começo a levantar vários argumentos, que essa mãe deveria fazer aquilo outro, porque assim não foi presente, etc. Até que um dia eu esteja na mesma situação, meu filho está nas drogas. Aí eu começo a ver, estou passando pelo mesmo sofrimento que aquela pessoa. Aí eu começo a ver de uma forma diferente aquela pessoa. Ou seja, o sofrimento tem a capacidade de nos colocar no lugar dos outros. Uma pessoa que talvez está doente e não consegue a cura. Aí essa pessoa precisa, de todas as formas, ela precisa ser curada. E ela vai na igreja, ela ora, ela jejua, e ela não é curada. E eu, quando estou com o corpo são, eu falo, nossa, isso é falta de fé, nossa, ela tem que persistir. E aí, no momento que eu estou com outra doença, eu percebo que não era tão fácil como eu pensava. E aí, eu me colocando no lugar do outro, eu começo a sentir as dores. Olha, agora eu sei que a fulana de tal estava sentindo quando estava passando por enfermidade. Então, o sofrimento tem essa capacidade de nos colocar no lugar dos outros, de ver a vida com os outros olhos, de enxergar as coisas de outra forma, sabe? Muitas vezes a doença, a enfermidade e tantas outras coisas que nós passamos, a perda de um emprego, a instabilidade financeira, nesse sofrimento, nos levar a um lugar de fé. Eu nunca tive fé para um milagre financeiro, aí de repente eu estou passando por uma situação financeira difícil, e aí é nesse momento que a minha fé é fortalecida. Eu começo a receber, a experimentar mais de Deus nesses momentos. Então eu preciso entender que tudo que eu passo, de alguma forma, está levando para algo bom, para algo maravilhoso, de enxergar Deus em todas as coisas. Nós temos um grande exemplo de Jó. Jó, quando ele estava sofrendo, né? Que a história dele é bem complicada, né? Ele tinha tudo, família, tinha esposa, tinha bens materiais, e aí de repente ele começou a perder tudo, perdeu os bens materiais, depois os seus filhos, ele tinha muitos filhos, perdeu todos os seus filhos, depois uma doença veio sobre ele, e era o sofrimento de Jó. No sofrimento de Jó.
E aí a esposa dele fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala, como posso dizer isso, louca mulher? Como vou falar, amaldiçoar a Deus? E aí, nesse instante, Jó mostrou o coração dele, que ele era grato a Deus, não por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que Deus é na vida dele. Então, o sofrimento na nossa vida tem a capacidade de nos mostrar se temos a nossa fé baseada em Deus ou se porque estamos com uma vida confortável. Essa é a diferença. É isso que nós temos que procurar em todas as coisas que nos acontecer. Fala, Senhor Deus, para onde o Senhor quer me levar? Para onde você quer? Você quer me levar para um lugar de fé, para um lugar de ousadia? Você quer me levar para um lugar de descansar no Senhor, de confiar na tua palavra, de confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais? Para onde o Senhor quer me levar? Que nossos sofrimentos, que nós tivemos de passar, seja para levarmos para um lugar seguro em Deus, um lugar de descanso no Senhor, de fé no Senhor. Porque existem outras pessoas que passam por outros sofrimentos e não têm a mesma atitude do que nós. Em vez de usar a fé, usa a incredulidade. Em vez de falar com Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essas pessoas amaldiçoam Deus, tem um sentimento da mulher de Jó, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, já que ele permitiu que várias dessas coisas acontecessem na sua vida. Ou nós vamos ter uma posição correta, para onde o Senhor quer me levar? E enxergar Deus em todas as coisas. Acho que uma das coisas que nós precisamos ter em nossa mente é enxergar Deus. As coisas boas, ruins, Deus. Porque o que Deus tem reservado para nós não é esse reino material. Estamos só de passagem por aqui. O que Deus tem reservado para nós é muito mais superior. É o reino celestial. Então, por isso, eu devo descansar no Senhor, porque eu sei que eu sou, como a Bíblia diz, que eu sou um peregrino nessa terra. Eu só estou passando nessa terra. Deus está reservando para mim um lugar bom. Deus está reservando para mim um lugar celestial, um lugar de paz, onde Ele reina, e não homens reina. Então, que nós podemos descansar no Senhor em todos os momentos. E talvez hoje você está com a vida tranquila. Nossa, graças a Deus, tudo tranquilo. 1 milhão na conta do banco, a esposa não está reclamando da minha vida está tranquila, meu emprego lá, 1000 maravilha. Ok, glória a Deus por isso. Mas se por acaso os ventos mudarem e você estiver num momento de estresse como Jesus passou, que você possa confiar que Ele é que tem o resultado, que Deus tem um propósito nisso. Desculpa o propósito de Deus na sua vida. O ano passado eu estava num curso, num seminário, e uma pessoa falou assim, gente, eu passei pelo divórcio. Uma coisa ruim, ninguém casa querendo separar. E ela falou assim, eu passei pelo divórcio. E hoje eu uso a minha história para ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação do que eu. Ou seja, ela passou pelo sofrimento do divórcio e hoje ela é instrumento de Deus para ajudar as mulheres a se fortalecerem quando passarem por um divórcio, quando acontecer essas coisas. Talvez quantas coisas ruins que você passou e que você hoje pode ajudar outras pessoas a passarem porque você passou por aquilo. Hoje, quando uma pessoa está enferma, está doente, eu posso falar com ela, olha, creia que Jesus pode trazer cura, faça isso, faça aquilo, porque eu já passei por situações de enfermidade. E se talvez a pessoa passa por uma situação, não tem cura, não tenho fé para ser curado. Com certeza. Eu também já passei por isso. E eu posso descansar no Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Que você possa saber em quem você tem crido e saber que você, em tudo, Deus tem um propósito na sua vida. Em nome de Jesus. Amém?